Queria dar aqui uma volta de 180 graus. Queria aqui introduzir o tema da ruptura do ligamento cruzado anterior, que sabe que vocês já abordaram inicialmente no blog. Muito se tem discutido sobre qual o tempo de reabilitação ótimo até voltar aos relevados. No futebol já vimos jogadores regressarem passados 5 meses, outros passados 10 meses, tendo em conta que a mesma lesão não é igual em 2 jogadores. Não é? Qual vos parece ser o tempo mais adequado? Isto numa altura em que surge, lá está, não digo evidência, mas se calhar o aparecimento de alguma evidência, como tu bem referiste, Ruben, que nos diz que se conseguirmos adiar a reintegração até 9 meses depois da cirurgia, o risco de recorrência diminui 60% a cada mês seguinte. O que é que vos parece? Nos parece que, assim, mais uma vez, nós mesmo nas rupturas de cruzado, o tempo não é um fator determinante para nós. Exato. Nós guiamos-nos por critérios. Temos atletas que já integraram com 4 meses e meio. O Nolaf jogou o primeiro jogo com 5 meses. 4 e meio. Pá, já tive atletas tens alguma recidiva? Com 7, que me lembro não, mas sabes como é? Perdi o rastro a alguns, se calhar. Sim, mas à partida, enquanto estava com eles, não, correu tudo bem. Mas eu acho que essa resposta, primeiro, o estudo, a natureza do estudo, claro, quanto mais tempo passar e quanto mais tempo o atleta demorar a integrar, mais controle vai ter, mais adaptado está àquele joelho, que é novo, não é? Porque às vezes há essa percepção que é uma cirurgia simples. Não é nada simples, é tirar uma estrutura que era um ligamento, substituímos por outra que foi um tendão durante muitos anos. Vão haver alterações, por muito que nós fisioterapeutas trabalhamos a mobilidade, as rotações, vão haver alterações biomecânicas, vão haver alterações de controle neuromuscular, que muitas vezes os nossos testes não têm sensibilidade suficiente para detectar, não é? A gente pode fazer uma avaliação geral de como é que ele ficou a saltar, como é que ele está no Star Execution Test, nos testes de força, vimos tudo isso, mas no final não é o mesmo joelho que ele está. E claro, quanto mais tempo passar, se calhar mais tempo o indivíduo consegue viver com o joelho novo e reprogramar-se em função daquele joelho. Agora, no desporto profissional, eu discordo um bocado dessa abordagem. Porque nós não vamos ter um atleta que é uma mais-valia técnica ou tática, ou o que o treinador entendeu, que pode fazer uma progressão baseada em critérios que me vão dar um risco de lesão menor, não é? Porque eu sei que quando ele voltou com força, com controle neuromuscular, claro que com as limitações que os testes também têm, mas que fiz uma adaptação de 4 semanas ou 6 semanas no campo, em que ele veio a um perfil de treino, em que conseguimos ver que ele metabolicamente também se adaptou àquele estímulo mecânico. Tenho aí um atleta que deve estar pronto para treinar e não tenho motivos nenhums para pensar assim, este atleta que está pronto aos 5, 6 meses, espera aí, vou esperar mais 3 e vou treinar com ele mais 3 meses, porque assim o risco de lesão é menor. Acho que no desporto profissional, não é só no futebol, no desporto profissional e de rendimento, e isso nessa... E depois, nesses estudos, também tens uma limitação muito grande, que é, cada atleta fez a sua reabilitação, não é? Exato. Ao fim e ao cabo, e depois não sabes com que critérios é que eles integraram. Por exemplo, temos aqui o que aconteceu este ano, que havia uma reabilitação, quando nós chegamos cá, estava a decorrer uma reabilitação de um cruzado, de uma revisão de um cruzado, de um atleta que já tem 3 cirurgias a cruzados. E o que é que aconteceu? Estava a correr no campo estava com 4 meses, 4 meses, estava a correr no campo com 40% de déficit de força de um lado para o outro. E nós, calma, então se calhar foi por isso que ele, com estes critérios todos, se calhar foi por isso que ele se rompeu das outras vezes. O que é que fizemos? E esse paramos, vai ter tempo que parar, evidentemente, normalizar as vamos coisas. Voltar ao ginásio, vamos criar condições para tu poderes iniciar a corrida sem que o teu joelho reaja com uma infusão, de forma que o teu joelho esteja adaptado para aquele nível de carga. Começamos a trabalhar com ele, é um atleta que já estava praticamente carimbado para voltar a treinar, e nós seguramos. Exatamente, seguramos. 2 meses? Ficou quase 2 meses. Foi 1 mês e meio de trabalho mais de ginásio, depois fizemos mais meio mês de trabalho no campo e integrou. Até ver, o joelho dele tem-se aguentado. E nas outras vezes o que aconteceu é que ele mal iniciava o trabalho com a equipa. Às vezes um movimento simples, acho que o último foi quase só olhar, rompeu-se. Pelo exemplo contrário, por exemplo, ano passado tivemos um atleta no Al-Ali que voltou com 4 meses e meio, e não havia motivo nenhum para não voltar, porque estava forte. Portanto, e nós nesse artigo que escrevemos é que o tempo não deve ser um fator, e erradamente, Carlos, e aqui vai a minha personalidade crítica outra vez entrar em ação. Muitas vezes os ortopedistas vendem isso mal. Atenção, porque nós conhecemos clínicas e temos a oportunidade de trabalhar
e de conhecer algumas clínicas pela Europa fora, né? Que vendem que os atletas fazem uma ruptura do cruzado e voltam com 3 meses e meio, e voltam com... Pá, é desonesto. Mas não podes fazer isso assim, É desonesto estar a dizer a um atleta que tu vais voltar connosco, vais voltar aos 3 meses e meio, sobretudo se pensarmos nas adaptações de força que o atleta tem que ter durante esse período. Se tu pensares nos ciclos e na maneira como ele tem que voltar a ter os níveis de força máxima aceitáveis dentro dos... É muito difícil antes dos 4 É meses. muito diferente conseguires fazer isso e teres uma adaptação ao campo, ao estímulo do campo. E ele vai voltar com 3 meses e meio, mas vai voltar insuficiente. Não é um atleta que volta adaptado à carga. E provavelmente é um atleta que volta com déficit. Vai ser aquele atleta que vai voltar e toda a gente vai notar que ele veio de lesão. Mas, por exemplo, no caso do Youssef, vão achar toda a gente vai achar fantástica como o atleta voltou com 3 meses e meio. Nem que ele vá coxo. Não é a nossa política, percebes? Não é a nossa política. E com esse artigo foi o que tentámos demonstrar. Não é o tempo. Mas pronto, mais é uma o vez. critério. Exato. Tem critério dentro, porque se tiver estes critérios, eu sei que o atleta tem menos possibilidades de vir a ter problemas com aquele joelho. Se não os tiver, vai ter mais. Se vai demorar 9 meses, porque às vezes fez 2 estruturas meniscais, já tem uma lesão de cartilagem associada, ainda fez a reparação do cruzado, tenho pena. Mas vais voltar no tempo em que realmente preencher dos requisitos necessários para estar adaptado e eu ter a certeza que tu vais ter menos risco de te voltares a lesionar, porque depois não há maior desfeita para um atleta, que é passar por uma reabilitação que foi de 5 meses ou de 6 meses, e depois ele vai e tem uma recidiva, ou tem uma lesão associada que as pessoas dizem, isto não tem nada a ver. O atleta voltou de uma lesão de cruzado e deu cabo de um reto anterior. Ou fez uma lesão do gêmeo, ou deu cabo de um isquiotibial. Não, para aí, calma. Calma que há alguma relação entre a adaptação que o atleta teve às cargas de campo, à insuficiência que tem naquele joelho, à biomecânica do corpo dele que teve que se adaptar, a uma corrida se calhar menos económica e que depois gerou sobrecarga, gerou insuficiência, gerou falências precoces e tens um atleta que se lesionou noutro músculo e depois a resposta é foi azar. Clássico. E vês isto, não é um clássico, tu vês isto nos jornais esportivos. Mas fraturou o quinto metatarso a seguir uma lesão do joelho. Foi azar. Caraças. Se eu corrigir aí o Paulo, foi azar se for depois de 6 meses. Se for antes de 6 meses, foi eles é que o meteram mais cedo. Foi o fisioterapeuta. Mas passou os 6 meses, que é o que está mais ou menos visto, foi azar. Este gajo não dá. Olha, é precisamente, ainda bem que estamos a falar contigo sobre estas coisas, porque estás a ver, são estes dogmas e estas coisas que nós tentamos desmistificar e promover o diálogo no futebol medicine. A futebol medicine tem também este propósito. Sem dúvida.